Bom dia, boa tarde, boa noite, Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. E bom, vídeo rápido para falar sobre essa derrota desastrosa aí do Brasil contra a seleção do Japão. Nesse amistoso aí que foi realizado nesta terça-feira, lá no estádio Ajinomoto, no Japão. Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Tenho feito aí vários shorts aí sobre diversos assuntos. Trago aqui alguns vídeos com algumas análises um pouco mais elaboradas, com um pouco mais de conteúdo aí, destrinchando aí alguns assuntos mesmo, mas nos shorts ali eu acabo trazendo realmente ali alguns assuntos pontuais, algumas coisas que vem viralizando aí nas redes aí conforme o passar dos dias. Bom, então curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui, sendo um pouco redundante, se inscreve aqui no canal. Mal não vai fazer, você vai me ajudar muito e principalmente aí no engajamento dos vídeos e do próprio canal, né? Estamos chegando aí a 700 inscritos, feliz demais porque, porra, cara, quem sou eu na fila do pão para ter 700 inscritos aqui no canal? Então, muito obrigado a todos vocês aí que já fazem parte do canal e que vocês ainda que não são, sejam bem-vindos ao nosso canal do Guima. Então vamos lá, o Brasil fez esse amistoso contra a seleção do Japão, depois de ter vindo de uma vitória aí de 5-0 sobre a Coreia, né? Mas o ponto principal o Japão não é a Coreia, ponto. Aí eles, são tudo são tudo, bom, não vou falar o que eu ia falar não, deixa pra lá. Mas, cara, o Japão é uma seleção muito mais organizada, que conhece muito mais o futebol, que sabe jogar bola, ela é muito mais bem posicionada taticamente, tá? Então, a Coreia já não, a Coreia vive ali de um jogador, já é um pouco mais bagunçada, mas o Japão, quem assiste os jogos das Copas do Mundo, quem assiste jogos do Japão, na última Copa do Mundo mesmo, o Japão venceu a Espanha, o Japão venceu a Alemanha, fez uma boa Copa do Mundo e é uma seleção que, pô, mesmo a gente conhece muitos jogadores ali do Japão, não conhece, mas, cara, tem o Minamino, que é um jogador aí que já passou por vários clubes da Europa, tem o Kubo, que joga na La Liga, mas o futebol japonês é um futebol que vem evoluindo sempre, então eles sempre fazem bons jogos, eles sempre dão algum tipo de trabalho na Copa do Mundo, tá? Principalmente nas Copas do Mundo, né? Os últimos jogos do Japão acabou que não foi assim, nossa, o Japão tem jogado muito bem nos amistosos, nas eliminatórias asiáticas e tal, mas o Japão é uma seleção que sabe jogar bola, é isso. Então o Brasil pegou essa seleção nesse amistoso e, cara, o Brasil começou jogando ali com um time alternativo, né? O Ancelotti já havia dito que ia entrar com os jogadores que não jogaram no último jogo. Então o Rodrigo não jogou, o Estevão não jogou, mas não entrou de titular, né? Então ele deu oportunidade ali Ai, Deus do céu, ele deu oportunidade pro Beraldo, ele deu oportunidade pro Fabrício Bruno, pro Carlos Augusto, pro PH, lá o lateral do Vasco. Paquetá entrou de titular, o Casimiro e o Bruno Guimarães foram mantidos, né? Vini Júnior foi mantido, mas ele entrou com o Martinelli e o Luiz Henrique entrou de titular. Então foi essa a escalação que o Brasil veio aí para enfrentar o Japão. E, cara, é um jogo difícil. Jogo difícil, o Brasil não fez um bom jogo, tá? Eu não acho que o Brasil fez um bom jogo. O primeiro tempo, o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo, mas, cara, foi 2-0 assim, pô, não foi um 2-0. Não foi, os gols saíram, não foi assim como de jogadas muito bem trabalhadas, como foi contra a Coreia. Não. O primeiro gol ali, uma bola enfiada para o PH chega e bate de trivela, 1-0. O segundo gol eu achei um gol muito bom, muito bonito, muito legal, porque, pô, eu acho que foi o Paquetá, não lembro, tava vendo o jogo pelo celular, que eu tive que levar meu bebê na terapia, então o jogo todo eu vi pelo celular, então acaba que você perde uma coisinha ou outra, principalmente sem áudio, né, porque não ia deixar o volume alto na clínica. Mas aí eu acabei que vendo
que vendo ali pelo celular, mas tem uma bola ali que ele acha, cara, um passe ali, um passe genial, que ele dá por cima ali de todos os zagueiros japoneses, e o Martinelli recebe essa bola, tem a calma para virar o corpo e bater ela chapada no canto do goleiro, 2-0. Esse gol foi um gol da hora. E o Brasil vai com... Mas vamos lá, primeira coisa. Bom, vamos lá. O Brasil vai pro intervalo com esse 2-0. Então quem olha, pô, o Brasil tá metendo 2-0, acha que o Brasil fez um primeiro tempo sensacional. E não foi isso que a gente viu. Não foi uma seleção como foi novamente contra a Coreia, com passes, com triangulações o tempo todo, com facilidades para chegar no ataque. Não foi. O Japão ainda assim conseguiu chegar várias vezes levando perigo ali para o Brasil. O Japão é uma seleção muito rápida, uma seleção muito técnica, que sabe jogar com a bola no pé. E o Brasil teve muito mais... É foda que os números, né? Quem gosta aí de ser analista de número, parece que o Brasil amassou, né? Por quê? Porque ficou com a posse da bola o jogo todo, né? Então tem aqui o número, cadê a estatística? Ó. O Brasil teve 68% de posse de bola e perdeu de 3-2, tá? O Brasil acertou ali 754 passes, precisão de passe de 90%. Então os números eles te mostram o que você quer ver, tá? Mas assim, nossa, teve uma puta de uma posse de bola e finalizou 9 vezes, 4 delas no gol. Aí vem o Japão. O Japão finalizou 15 vezes ao gol do Brasil. Finalizou 15 vezes, 6 delas foram no gol e 3 entraram, tá? Então o Brasil vai para o intervalo com esse placar aí de 2-0 e no segundo tempo o Japão arregaçou com o Brasil. O Japão veio para cima, não quis nem saber, em 20 minutos já tinha virado o jogo. O segundo tempo foi total do Japão, independente de se o Brasil teve a posse de bola. O Japão, cara, o Japão fez o que precisava fazer e aí fez o primeiro gol, se manteve ali de cabeça tranquila, tal, fez o empate, logo depois eu sei que foi acho que 10 minutos de um gol para o outro, fez o gol, 10 minutos depois empatou e 10 minutos depois virou o jogo. O Brasil foi inexistente no segundo tempo. Então assim, se algum técnico brasileiro faz o que o Carlo Ancelotti fez hoje na seleção brasileira, esse técnico ele estaria fudido, ele estaria sendo achincalhado por todo mundo. É burro, foi colocar o Beraldo para jogar, foi colocar o Fabrício Bruno para jogar, foi colocar o Hugo, onde já se viu, um absurdo. Ele colocar 2 jogadores da mesma posição no ataque, porque assim, não faz sentido nenhum você colocar 2 jogadores da mesma posição para jogar no ataque, que é o caso do Martinelli e do Vini. Os 2 são pontas esquerda. Tá? Mas ele optou por colocar o Martinelli aberto e o Vini para ficar fazendo essa circular ali a área e em algum momento abrir para a ponta. O único que jogou realmente na sua posição e isolado pra caralho foi o Luiz Henrique. Então ele não conseguiu jogar. Por quê? Porque estava todo muito sozinho. Muito sozinho. Ninguém para jogar com ele, ninguém para fazer uma tabela, ninguém para aproximar. O PH, ele é um cara que estava, o lateral do Vasco. É assim, cara, é um teste que vale a pena, o cara tá jogando bem, eu não acho que ele fez um mau jogo, mas assim, é foda. É foda porque ele não chegou, não encostou para jogar ali com o Luiz Henrique, nem nada. Então toda a bola era na esquerda, toda a bola era pro Martinelli jogar com o Vini. Por quê? Porque os dois sempre praticamente estão na mesma posição, então tem mais gente ali para fazer as jogadas, o que acabou fudendo com o Luiz Henrique. E o Paquetá também não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu articular muita jogada, então, cara, foda. Então, voltando, como se fosse outro técnico, estaria sendo achincalhado por colocar Martinelli e Vini Júnior. Ah, mas era um teste, cara, então não põe o Vini Júnior de centroavante, não põe o Vini Júnior. Se você quer deixar o Martinelli jogar, você tem que pôr um outro cara ali, um centroavante. Você levou a porra do pombo pra quê? Só porque ele é legal? Só porque ele é humilde? Só porque ele é gente boa? Porra, não faz sentido nenhum. Se você levou o cara porque você confia nele, põe ele pra jogar na porra da posição dele. Ele já não foi titular no último jogo. Então coloca ele pra jogar na posição dele, com o Martinelli aberto ou com o Vini aberto, tanto faz. Mas é foda. Eu entendo que o Ancelotti está querendo ver as peças jogando, os jogadores ali desenvolvendo e tudo mais, então, mas não faz sentido nenhum, desculpa, não faz sentido nenhum ele ter escolhido esses três atacantes para esse jogo. E aí vem ali para
pro Carlos Augusto, o lateral esquerdo que aí foi cria do Corinthians, né? Cara, já deu, né? Já deu pra ver que ele não tem condições alguma de jogar. Não tem condições de você colocar ele com a camisa da seleção brasileira. Eu sei, novamente, que não temos laterais bons pra caralho e que são unanimidades e agora é hora de teste. Sim, entendo, concordo com isso, mas o teste não tem mais que ser feito com o Carlos Augusto, porque ele é um cara muito básico no ponto de que ele não defende pra caralho, ele não apoia no ataque pra caralho, ele não tem uma recomposição defensiva boa e ele não tem uma chegada boa no ataque. Então, puta que eu pariu, não tem condições alguma de um cara desse continuar sendo testado. Já deu de Carlos Augusto. O Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Esse aí vale testes. Ainda, pô, a gente tem lá o Vitinho, que fez um bom jogo contra a Coreia, e tem ainda o Wesley, que tá na Roma. Então esses dois aí, os caras que, junto com o Paulinho, os caras que tem que continuar sendo testados, mas Carlos Augusto já deu. Fabrício, Bruno e Beraldo. Então a gente vai agora falar sobre o cara que foi responsável por 2 gols do Japão. Tá? Primeiro, o Fabrício Bruno recebe uma bola ali, um passe tranquilo no pé dele para trás, ele segura essa bola, tropeça e na hora que toca no pé do Minamino mata ele. Ninguém esperava que o Fabrício Bruno ia fazer isso, ele pega e dá uma assistência pro jogador japonês, o jogador japonês finaliza fácil ali, tirando do Hugo e tal. Gol. Fabrício Bruno errou, e depois do erro do Fabrício Bruno, não é que o Fabrício Bruno vinha mal e nem tem que nunca mais vestir a camisa da seleção, eu não acho isso, tá? Não vou ser crítico a esse ponto, tá? Ele não é um zagueiro ruim, mas é foda. É foda por quê? Porque ele teve a chance de jogar e ele errou em 2 gols, tá? Então, numa zaga que você tem Marquinhos, que você tem o próprio Beraldo, que eu não acho que fez um mau jogo, tá? Mas também não foi nada de excepcional, principalmente porque o setor defensivo da seleção brasileira hoje foi um desastre. Então, dos desastres, ele foi o menor dos problemas, tá? Então, você tem o Magalhães, você tem o Militão, você tem o Murilo, que eu ainda acho que o Murilo deveria voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Por quê? Porque o moleque foi colocado numa puta de uma fogueira num jogo contra a porra da Argentina, onde o Brasil pilhou pra caralho esse jogo. E aí o moleque, ele foi mal nesse jogo, ele errou nesse jogo, mas eu não acho que ele deveria ser queimado a esse ponto, tá? Diferente do Fabrício Bruno, que foi colocado como titular contra o Japão e deu essa ramelada. Porém, eu não quero queimar o cara, falar que ele não serve para a seleção, tá? Então, ele dá esse passe pro Minamino, o Minamino faz o 2-1. O 2-2 é pior ainda, porque é uma bola levantada na área, o Fabrício Bruno vai tirar essa bola, ele dá uma bica para dentro do gol. E aí eu vejo os puta dos mau caráter, cretinos e sem vergonhas, falando: o Hugo Souza ramelou hoje, só esse goleiro ruim do Corinthians, é uma vergonha ele tá na seleção. Mas aí a gente vai ver, os torcedores do Palmeiras, que tem a porra do Everton, bracinho de jacaré, que treme quando vê a camisa do Corinthians, que foi lá, a gente viu, né, um pênalti no último lance do jogo, que podia dar o título pro Palmeiras, o Palmeiras foi lá e tremeu pra cima do Hugo, o Hugo pegou e o Corinthians ganhou. Então é meio bosta falar isso, tá? Vou chegar no Hugo, tá? Mas esses 2 gols, o Hugo não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Então eu acho muito mau caratismo e vagabundagem de falar que o Hugo teve participação desses 2 gols. Do terceiro ele teve, tá? Então o Fabrício Bruno dá uma bica pra dentro do gol, 2-2. Aí é foda. E a gente chega no terceiro gol, tá? O terceiro gol, aí sim o Hugo Souza falhou, tá? Aí sim o justo é o justo, tá? O Hugo Souza falhou, uma bola levantada na área, o Beraldo não sobe, um japonês, caralho, fazer a porra de um gol de cabeça no meio do Beraldo e do Fabrício Bruno, aí é de fuder. Uma porra de um japonês não, caralho, essas merdas do... Volta. Esses caras têm 1,5 metro, eles não podem fazer a porra de um gol de cabeça no meio da zaga do Brasil.
Não tem condições, isso é ridículo. Então o que ele faz? Esse cara chega, não precisou nem pular, dá uma cabeçada no meio de todos os zagueiros do Brasil e a bola em cima do Hugo. Ah, ele não teve o reflexo de jogar essa bola para o alto. Ele não teve, ele tentou. Deu para ver que ele faz assim, só que a bola passa no meio dele. A bola passa no meio das mãos dele, bate nele e vai para dentro do gol. Falha pra caralho. Falhou pra caralho. Então não vamos ser hipócrita e nem vagabundo, igual esses aí estão sendo de falar que o Hugo foi ridículo, que ele teve culpa aí nos gols do Brasil. Nesse ele teve, mas não vamos ser vagabundo de falar que a culpa do Brasil ter perdido é dele, tá? Ele errou sim nesse lance, era para ele ter tirado, dava para ele ter tirado, a bola veio em cima dele, independente de se foi pego de surpresa, independente de se o japonês tem 1,5 m e fez gol de cabeça, foda-se. O justo é o justo, ele falhou, ele errou. Tá? Então o Japão vira para 3-2 e o Japão comemora como se tivesse vencido a Copa do Mundo. O que mostra que o Brasil ainda tem muita relevância no futebol, tá? Porque se o Japão comemorou como se fosse um final de Copa do Mundo, uma vitória contra o Brasil num amistoso, diga-se de passagem, como diz o craque Neto, é a primeira derrota do Brasil para o Japão na história. Na história. Tá? Então, ainda essa geração ainda vai levar essa pecha de ter sido a primeira geração na história a perder para o Japão. Cara, então, o que aconteceu no jogo foi isso. O Brasil fez um jogo meio falciano no primeiro tempo, fez 2-0 e no segundo tempo foi amassado pelo Japão. Tá? Então, a tônica do jogo foi essa. Não é terra arrasada. Tá? Eu não acho que é terra arrasada. O Ancelotti quis fazer os testes dele, fez os testes dele, não era a seleção principal do Brasil, porém a seleção que entrou em campo tinha obrigação de vencer o Japão. Obrigação, porque se esses caras querem estar na Copa do Mundo, eles têm que estar à altura de quem entrou contra a Coreia, por exemplo. E mesmo o Japão não sendo a Coreia e o Japão sendo melhor. Independente disso, o Brasil tinha sim que ter feito um jogo melhor contra o Japão, porém não é terra arrasada, assim como não era nossa, agora o Hexa vem porque fez 5-0 na Coreia, tá? É a mesma coisa, o Brasil entrou com um time foda no jogo contra a Coreia, um time muito mais fraco, passou o carro na Coreia, mas mesmo assim não é, ai caralho, agora nós vai pegar a França e arregaçar a França. Não, assim como essa derrota também não é a pá de cal no caixão do Brasil porque perdeu do Japão. Não é isso, é só os testes. Ainda tem jogadores para voltar, ainda tem Rafinha, esperamos que ainda tenha Neymar, mas as minhas esperanças estão chegando ao fim já com isso, tá? Porém é isso, tá? Não é terra arrasada, tem muita coisa para acontecer ainda, a Copa do Mundo tá chegando, tem pouco mais de 6 meses, é isso, 7 meses, muitos jogadores ainda para darem continuidade, igual Murilo, eu falei que eu gostaria de ver nessa seleção de novo. Beraldo, eu gostaria que tivesse outras oportunidades. Esse PH, talvez ter mais oportunidades. Torcer aí pro Pedro voltar a jogar muito para poder voltar para a seleção para os próximos testes. Então essa data FIFA aqui de amistosos fica com o Brasil vencendo a Coreia e perdendo para o Japão. Em novembro teremos outra data FIFA com outros 2 amistosos, provavelmente contra seleções africanas. Beleza? Então acho que o vídeo de hoje é isso. Se você chegou aqui até o final, comenta aqui embaixo, o Hexa vem. O Hexa vem, se você chegou até o fim desse vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima e